Fala aí pessoal, como vocês estão, meus amigos, minhas amigas? Aqui Vitor Souza para mais um vídeo. Dessa vez, meus amigos, vamos falar dessa tristeza nessa tarde de terça-feira da derrota do Flamengo para o Al Hilal. Acreditem se quiser, o Flamengo perdeu de 3-2 para o Al Hilal da Arábia Saudita, que é um time que está em quarto lugar no Campeonato Saudita, ganhando do Flamengo, que para muitos é o melhor time das Américas e muito melhor do que muitos times europeus. Mas para tentarmos entender o que aconteceu, quem é o principal culpado? Vitor Pereira, o que aconteceu nessas substituições, o que deu na cabeça dele para fazer isso? Será que foram os jogadores, faltou mais empenho, dedicação, só estavam com a cabeça no Real Madrid? Não, a gente vai passar aqui mais fácil, vamos se concentrar no outro jogo, fazer isso. O Flamengo totalmente desconexo, ou o culpado foi simplesmente Vitor Pereira com essas substituições, ou a própria diretoria, o clube, a instituição Flamengo, que pecou com seus torcedores quando demitiu Dorival Júnior, vindo de todas essas conquistas anteriores e dando um jeito nesse time que parecia ter acabado aquele brilho de 2019. É o que vamos tentar esclarecer no vídeo de hoje, meus amigos, logo após a vinheta. Infelizmente, meus amigos, mais uma decepção para os times brasileiros, né? Que vem acontecendo isso já por várias vezes, com o próprio Palmeiras eliminado por Tigres, nem enfrentando o Bayern de Munique na final, quando enfrentou no outro ano. Enfrentou o Chelsea muito bem, poderia ter ganho, mas nada tão relevante quanto o próprio Flamengo, que jogou com o próprio Liverpool na final e foi ali pau a pau, embate a embate, e o Flamengo poderia ter ganho. Nessa transmissão de hoje da Globo, houve até um comentário assim dizendo que o Flamengo chegava até mais inteiro, vamos dizer assim, do que aquele time de 2019. Mas uma ressalva também de Júnior para dizer que esse time de 2019 foi muito icônico por ganhar o Brasileiro e a Libertadores em um dia, né, de diferença. Então, na minha humilde opinião, como da de lá de Júnior também, o time de 2019 chegou muito mais forte por causa da forte emoção, o clamor que tinha daquela vitória magnífica sobre o River Plate, de 2-1, de virada nos últimos instantes, com 2 gols de Gabigol. Gabigol não conseguindo marcar no Mundial, né, como aconteceu agora, que os 2 gols foram de Pedro. O mesmo jogador que fez o gol de pênalti para abrir o placar, fez lá também em 2019, não de pênalti, né? Uma bola, um chute normal, tudo entrou. E só que o Flamengo naquela época ganhou de 3-1, Bruno Henrique destruindo. Infelizmente, Bruno Henrique e Rodrigo Caio estavam contundidos. Rodrigo Caio voltou, mas daquele jeito dele, né? Que se não tivesse essas contusões, seria titular fácil da seleção brasileira, Rodrigo Caio, e um zagueiro para muitos times do mundo, quando o próprio Barcelona, algum tempo atrás, demonstrou interesse no seu futebol. Jogou muito pelo Flamengo, que poderia ter conquistado todos os títulos, né? Já que conquistou também a Sul-Americana, só faltando a leva em campo, que é a Suruga, e o Mundial. Para Santos também, que na minha opinião deixou a desejar demais nesse jogo de hoje. Foi uma partida muito ruim de Santos. Está parecendo o Alisson, o goleiro da seleção, que não consegue agarrar uma bola que vai no gol. 2 pênaltis totalmente infantis do Mateuzinho também e do Gerson, que não existe. Simular aquela falta. Quando ele fez aquela falta, levou amarelo, me veio na cabeça. É capaz desse cara ser expulso. Quando ele precisar fazer uma outra falta, matar uma jogada, ele não vai conseguir. Por quê? Porque já tem um amarelo, já levou por simulação. Isso não existe, né? O árbitro vendo, tantas câmeras ali e tudo, e não é nem para simular, né? Para jogar o jogo certo, correto e justo. E o Flamengo massacrou no primeiro tempo, mas não fez os gols necessários, só deixando empatado o jogo, 1-1. Aí sim que veio todas as dificuldades, né? Veio o 2-1 e veio também o 3-1, até ficar 3-2 e terminar o jogo assim. Destaque totalmente para o Al Hilal, que demonstrou um futebol excelente, apesar de ter se classificado com muita dificuldade para essa fase de semifinal. Todo mundo esperava 3-4, 5-0, vamos ser honestos, para o Flamengo pela superioridade, o melhor time das Américas. E hoje fica esse questionamento, será que o Flamengo ainda é o melhor time das Américas? Será que o Palmeiras, mesmo com os desfalques de Gustavo Scarpa, Danilo, que foram para o Nottingham Forest, não está melhor do que o Flamengo? Melhor de elenco pode não estar, mas a cabeça, a genialidade de Abel Ferreira superam qualquer coisa, inclusive o Vitor Pereira, que é um bom treinador, mas sair da maneira que ele saiu do Santos não, me perdoe meus amigos, do Corinthians, foi uma vergonha. Dizer que ia cuidar de problemas pessoais, pouco tempo depois ser apresentado no Flamengo, e provavelmente se baseando porque talvez fosse ter mais condições
mais dinheiro em jogo ou disputar títulos. Ele ainda dá uma declaração dessa dizendo que é disputar títulos, ou seja, quer dizer que o Corinthians é tão ruim que não conseguiria disputar títulos. Isso não existe, isso foi uma mancha muito grande que ele saiu, poderia ter deixado um legado legal no Corinthians, que conseguiu dar jeito no Corinthians. Já Lázaro hoje, vou deixar os números dele aqui, meus amigos, nessa foto a seguir, e vocês tirem suas próprias conclusões. Vitor Pereira não conseguiu um bom desempenho no início, veja quantos jogos Lázaro já não tem de vitória, desde interino e técnico, e como esse treinador está dando um jeito no Corinthians. Logo em sequência também, meus amigos, vou deixar a declaração de Vitor Pereira sobre a tirada de Arrascaeta do jogo, que aquilo ali não tem palavras. Todo mundo que tirou a Arrascaeta do jogo se queimou, se quebrou pelas pernas, nas emendas, como o próprio treinador do Uruguai, quando ele entrou fez 2 gols, a seleção do Uruguai jogando muito, ele era o melhor jogador da linha, um dos melhores camisa 10 de todas as seleções da Copa do Mundo, um dos melhores, e quando foi botar já era tarde demais, não deu para salvar o Uruguai. Veja a declaração de Vitor Pereira. Como eu disse, meus amigos, agora há pouco também, Gabigol poderia ter conquistado todos os títulos que disputou, já que falta para Santos, quando eu estava falando de Santos agora há pouco, faltou para Santos justamente a Supercopa do Brasil que ele perdeu e o Mundial, que não chegou nem a ter condições de disputar a final com o provável Real Madrid ou o Al Hilal, ou o Al Ahly, aliás, que vai jogar amanhã e ver como vai ser esse jogo. Provavelmente o Real Madrid vai passar e vai ser campeão. Dizem que o Ancelotti está ameaçado, mas a gente nunca vai saber, né? Será que ele está querendo vir para a seleção? Será que vem pela seleção? Mas mesmo assim eu ainda preferia Abel Ferreira na seleção. É um treinador novo, de mentalidade aberta e que conquistou tudo, só faltando o Mundial no Palmeiras. Para mim só teve 2 destaques, que foi Gabigol e Pedro, que tentaram alguma coisa com os gols. O resto do time do Flamengo, medíocre. Everton Ribeiro não jogou nada, Arrascaeta não jogou nada, ninguém jogou nada no dia de hoje. Não existe você tirar Everton Ribeiro, Arrascaeta e Thiago Maia e botar Vidal, Pulgar e Everton Cebolinha e esperar que os caras resolvam, principalmente nos momentos finais como Vidal. Vidal não acertando um passe de meio metro, aquilo não existe. Com um jogador de Copa do Mundo e da competência que ele tem. Eu gostaria de saber, meus amigos, esse fracasso do Flamengo o descredencia para ganhar a Recopa do próprio Independente Del Valle, tinha 3 títulos para disputar. Essa decisão erradíssima da diretoria de tirar Dorival Júnior também acarretou nesses problemas. O que será que está acontecendo com o Flamengo? Todo final de jogo, o Everton Ribeiro deu uma dura em Vidal, que mereceu. Ele tem direito de manifestar insatisfação de não jogar, mas não dessa maneira. Deu uma dura nessa final agora também, que a responsabilidade era deles e são deles, só deles. Eles são os culpados de não conseguirem resultados. Mas o que será que está acontecendo com o Flamengo, numa superpotência que foi recuperada desde os fracassos de Rogério Ceni, que apesar de ter ganho o Brasileiro, Carioca e a Supercopa do Brasil, também não conseguiu mais do que isso, e ali ele conquistou mais o Brasileiro por incompetência do Internacional e de Fernando Diniz na frente do São Paulo. Por isso que ele conquistou aquele título. Paulo Souza e Domi, que foram medíocres no São Paulo, e o único que conseguiu realmente reacender o fogo da paixão do Flamengo por títulos e tudo, foi o próprio Dorival Júnior. Botar Vitor Pereira, que é um bom treinador, mas num momento desse que o cara tá ganhando tudo, não existe. Você paga uma multa rescisória milionária para tirar um, já gasta outros milhões para trazer o outro, e se botar para fora, gastar mais ainda. O que será que está acontecendo com a diretoria do Flamengo, com os jogadores, com o treinador, comissão técnica? Tem mais um assistente técnico, além do que tinha no Corinthians. O que é que está havendo com o Flamengo? Eu gostaria que vocês deixassem aqui nos comentários, meus amigos. E a principal pergunta desse vídeo é: o Flamengo ainda é credenciado como o melhor time das Américas? Poderá ganhar a Libertadores? E quais títulos você acha que eles ganham? Tem potencial para ganhar a Recopa do Independente Del Valle? Se me perguntasse, eu diria. E se eu tivesse apostado em alguma casa dessa aí de aposta, com certeza, o Flamengo vai ganhar do Palmeiras mesmo com dificuldade, vai ganhar também do Al Hilal hoje, e talvez ganhasse até do Real Madrid, apesar de ser muito difícil. Se jogasse com o futebol de hoje, Vini Júnior e Rodrigo ia deitar ali, ia ser uns 3, 4 gols de Benzema. Será que ainda tem potencial para conquistar alguma coisa esse ano? Vitor Pereira tem chance de se recuperar? E acho que só quem está feliz com isso tudo, sem dúvida nenhuma, meus amigos, é a torcida do Corinthians, né? Que ele está perdendo sempre. Vou deixar aqui os títulos do Flamengo ao final do vídeo, para vocês verem que apesar de tudo e dessas derrotas, o legado continua, a nação, como é chamada, do Flamengo, continua independente de tudo e é maior do que tudo, né? Principalmente do que treinador e decisões erradas da diretoria, que vem acertando tanto
nesses últimos 4 anos. É um planejamento brilhante que vem tanto do Palmeiras de 2016 para cá, quanto do Flamengo de 2019 para cá. Então, meus amigos, o vídeo se encerra por aqui. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem bastante e mandem para todo mundo. Então, meus amigos, vou deixar a foto aqui dos títulos do Flamengo e até o próximo vídeo.